Então, gente, obrigada a todo mundo pela presença e por esperar. Sejam bem-vindos. Meu nome é Marina Certo, sou coordenadora de acesso na UAM Brasil, que é a Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais. A UAM ela é uma organização internacional de estudantes universitários que acreditam que a universidade tem oportunidade e responsabilidade de aprimorar o acesso global aos bens de saúde pública. Então, hoje nós vamos estar debatendo sobre a regulação de preços de medicamentos no Brasil, que é um assunto muito importante nessa atual conjuntura de crise sanitária, no momento que é infelizmente bem trágico, né, para a saúde brasileira. E vamos então conhecer um pouco dos impactos dessa regulamentação de preços na realidade brasileira. Então, para isso, a gente está convidando aqui a Ana Carolina Navarrete, que é a coordenadora de saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, para conversar com a gente. A Ana, vou apresentar ela um pouco, ela é advogada, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e graduada em Direito pela mesma universidade. Ela foi professora visitante na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Estudos de Pesquisas de Direito Sanitário e do Projeto Muriel. Então, ela atua em temas relacionados à saúde e direitos humanos e é coordenadora do Programa de Saúde do IDEC. Só 2 avisos logísticos, a gente vai passar uma lista de presença durante o evento para os certificados, e no final da exposição da Ana, a gente vai abrir também para perguntas, e bem-vindos, a gente conta com a interação de vocês também, fiquem à vontade. E, Ana, seja bem-vinda. Vou passar a palavra para você, então. Obrigada pela participação. Obrigada, Marina. Eu que agradeço a UAM pelo convite, fico super honrada. A UAM é parceira da campanha Remédio a Preço Justo e tem feito um trabalho incrível. A gente fica super lisonjeado por vocês cederem o espaço para a gente conversar um pouquinho sobre isso, na perspectiva de defesa do consumidor. Na área de saúde pública ou farmacêutica, eu sei que vocês podem fazer com muito mais propriedade que a gente. Estou vendo aqui também que tem nominhos super incríveis que eu também gostaria de agradecer, a Luciana Lopes, a Eloã, sou muito fã, sou só fã, Eloã, eu estou muito feliz de estar aqui, mas me deixa um pouco nervosa também. Mas, enfim, queria realmente agradecer pelo apoio, pelo espaço, e trazer um pouquinho do debate que o IDEC tem feito e das conexões desse debate com acesso a medicamentos, né? Eu preparei uma apresentação de PowerPoint, vou compartilhar minha tela, mas se vocês acharem que fica muito maçante, a gente pode voltar para um bate-papo também. Eu me organizei aqui, mas Marina, se sinta à vontade para interromper, me controlar e perguntar também, tá ok? Tá ótimo, obrigada, Ana. Estou compartilhando aqui a tela. Vocês me avisem quando enxergarem. Vocês têm aí? Compartilhando. Então, vamos lá. Bom, da onde que a gente está falando, né? O IDEC não é uma organização tão grande, a gente é uma associação de consumidores que foi fundada há 34 anos. A ideia é ser sociedade civil mesmo, pé no chão. A nossa fundadora, que é a Marilena Lazzarini, trabalhou por muitos anos no PROCON e falou, não, sociedade civil tem que fazer alguma coisa, e fundou essa organização super pioneira, que trabalha com total independência política, econômica ou partidária. Tem a missão de promover educação, conscientização, a proteção dos direitos dos consumidores e a ética nas relações de consumo com independência política e econômica. A área da defesa do consumidor, ela é super abrangente, né? A gente exerce o papel social de consumidor tomando um sorvete, comprando a TV, escolhendo um celular, utilizando uma plataforma de transmissão. E aí, para isso, a gente teve que delimitar temas de atuação, né? E a gente trabalha aqui no IDEC em 6 temas: alimentação adequada e saudável, telecomunicações e direitos digitais, financeiro, bancos, mobilidade urbana, saúde, que é a área em que eu trabalho, energia e sustentabilidade. Na área de saúde, a gente tem como missão, né, tem como visão estratégica o acesso a serviços de saúde e medicamentos. Vocês conseguem
Vocês estão vendo a minha apresentação ou vocês veem também os quadradinhos? Só para saber se está interrompendo vocês. A gente está vendo a apresentação. Os quadradinhos. Não sei qual quadradinho seria. Ok, não tem problema. Então, enfim, dentro do programa a gente trabalha numa perspectiva de, ok, a gente é uma associação de defesa do consumidor, mas a forma mais sustentável e mais adequada de acessar serviços de saúde é por meio de sistemas de acesso universal, SUS, né, financiados por tributação. A gente entende que serviços privados acessados por meio de pagamento direto do bolso do consumidor ou por meio de contratação de planos de saúde ou quaisquer outras formas como cartões de desconto, não são a forma ideal de acessar saúde, nem de distribuir saúde, porque você tem a dependência, você tem o acesso atrelado à renda e, portanto, um acesso não equânime, né? E para isso, a partir dessa concepção de que a saúde melhor distribuída é por meio do SUS, a gente também defende o Sistema Único de Saúde como o pilar máximo da efetivação do direito à saúde no país. Mas a gente não ignora que a saúde, enquanto atividade econômica, ela é permitida, ela está aí e ela precisa ser regulada, porque é um tipo de serviço que não dá para ser colocado e deixado para livre iniciativa apenas, né? E aí a gente atua em duas grandes áreas. Uma é acesso a medicamentos, é uma área mais recente, mais nova, né, que a gente atua desde 2008, e uma área mais antiga em que a gente trabalha com serviços de saúde, especialmente via contratação de planos de saúde. E aí vou falar um pouco para vocês o que a gente tem feito no âmbito da perninha de acesso a medicamentos, né? O IDEC, há alguns anos, ele fez monitoramento de preço de medicamento nas farmácias. Fez isso de 2008 a 2014 e chegou a concluir acerca de alguns problemas na regulação. Mas o olhar do IDEC nessa época, até 2014, era muito focado na compra direta, na compra via pagamento direto do bolso do consumidor. Em 2018, a gente voltou a atuar nesse tema, mas passando a olhar numa perspectiva mais integrada, passando a olhar as compras públicas, a política de acesso a medicamentos no Brasil e entender o papel que o governo tem na compra e distribuição via SUS, né? E como isso impacta no mercado também. Mas, enfim, dentro dessa linha, né, de luta pelo acesso a medicamentos, seja pela compra direta nas farmácias, seja quando a gente está trabalhando na política de assistência farmacêutica no SUS, a gente está convivendo num mercado que é falho, um mercado que tem assimetria de informação, né? Que quem prescreve não é a mesma pessoa que consome, e, portanto, a gente não está trabalhando aqui. Quem prescreve não olha o preço, né? E quem consome faz porque precisa, não porque quer, né? Isso gera uma situação de demanda inelástica, ou seja, o mercado de consumo ele não muda se o preço aumenta, e isso gera uma situação em que a imposição de preço ela é mais facilitada, e se por acaso o aumento do preço gerar alguma retração no consumo, alguma diminuição no consumo, existem consequências desastrosas e super relevantes para o usuário e para o sistema de saúde como um todo, porque se a pessoa interrompe o tratamento, se ela não usa não faz o uso racional desse tratamento, porque não pode pagar por ele, existem consequências econômicas e de saúde muito graves decorrentes disso, né? Então, é um mercado intrincado. A gente também trabalha na perspectiva de que esse é um mercado com muita inovação e com monopólios atrelados a essa inovação, e é por isso que na maioria dos países eles são mercados regulados, né? Existe intervenção do Estado nessa atividade econômica. E aqui algumas noções sobre porque essa regulação estatal, ela pode entrar tanto na perspectiva do registro, na autorização de comercialização, na verificação da qualidade, que é o que a gente tem a Anvisa fazendo aqui no Brasil, como essa regulação também acontece a nível de preço, né? E aí é onde eu vou centrar mais a minha conversa com vocês. E por que ela está centrada, e por que quando a gente fala de regulação de preço, o que a gente quer dizer, né? Por que precisa existir essa intervenção? Preço espelha uma relação de oferta e demanda, né? E aí a gente tem um grande conflito. E eu vou falar assim, gente, de uma perspectiva bem consumidor raiz, de quem vai para a farmácia, tá? Porque sei que vocês também trabalham numa perspectiva de saúde pública e compras governamentais, e eu não poderia contribuir tão bem quanto vocês já sabem.
Então, da perspectiva do consumidor, de quem está acessando a porta do sistema de saúde, ou de quem está comprando na farmácia, né? Especialmente de quem está comprando na porta da farmácia, o preço ele é uma sinalização do quanto vale aquele produto, né? E ele é uma sinalização importante. Da perspectiva de quem oferta, do fabricante, esse preço ele tem que refletir o mínimo que é aceitável a partir dos custos de produção e retorno, né? E do ponto de vista do consumidor, existe esse valor do tratamento que está embutido no preço. Mas só faz sentido trabalhar da perspectiva do consumidor em valor do tratamento se existe possibilidade dele escolher, se existe concorrência, o que nem sempre acontece no mercado de medicamentos. Então, ok, importa a concorrência para o preço baixar, mas ele também não é o único fator nesse mercado, né? Então, independência produtiva, capacidade de produção local, e uma série de outras políticas que são relativas ao complexo industrial da saúde também importam. Mas eu só queria trabalhar uma ideia de que, assim, o preço, para quem está na farmácia, ele sinaliza alguma coisa, ele sinaliza o quanto vale aquela coisa, mais ou menos, né? Ele é um indicativo. E se você... E no mercado de medicamentos, essa sinalização, ela é muito ruim. A sinalização feita pelo preço é muito, muito ruim. Especialmente se ela não tiver regulação. E como está a regulação brasileira? Ou como foi a regulação brasileira já, né? A gente viveu de 68 a 90 planos de controle direto de preços, né? E um breve momento entre os anos 90 e os anos 2000, ausência completa de regulação. E esse período foi o período em que a gente verificou os maiores aumentos e as maiores disparidades e distorções em preços de medicamentos, né? Eu trago aqui dados de um levantamento que foi feito por uma série de pesquisadores da Fiocruz, da UFMG, está referenciado aqui dias, mas que dão conta de que durante, de 80 até 2001, esses preços sofreram aumentos de 541%, né, corrigidos pela inflação, em relação ao dólar, 89%. Né. E não à toa, isso acabou gerando uma grande comoção nos anos 2000, com a CPI de medicamentos, que redundou na criação, na restauração, na verdade, da regulação de preços no Brasil. Isso foi feito através da criação da CAMED, né? Que era um órgão criado para fazer um modelo de regulação e que fazia essa limitação de preços, que restaurou essa limitação de preços, mas de um jeito diferente do que a gente tem hoje, né? Ele era baseado no controle de lucros. Então, você tinha um fator de limitação de aumento e esse fator, ele não focava, por exemplo, tanto no aumento dos custos, ele, na verdade, limitava os lucros das empresas. Em 2003, esse modelo muda e é criada a CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É um órgão interministerial, hoje composto pelo Ministério da Economia, a Anvisa exerce a Secretaria Executiva da CMED, mas são basicamente ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes tinha o Comércio Exterior, mas ele acabou sendo fundido nesse governo, né? E a CMED hoje, ela exerce a sua regulação de uma maneira bem simplista mesmo, definindo os preços máximos de entrada do medicamento no Brasil, calculando e fixando reajustes para os aumentos desse teto e fiscalizando em caso de descumprimento desses limites, né? E esse teto é fixado a partir de diferentes categorias, né? Então, a gente tem categorias de medicamentos inovadores com ganho terapêutico, inovadores sem ganho terapêutico, que é uma categoria bem polêmica, né? Que aí entra um pouco no debate sobre o que é inovação incremental. Novas apresentações de medicamentos já comercializados pelo fabricante, novas apresentações ou formas farmacêuticas já comercializadas ou não pelo fabricante, e genéricos. Cada uma dessas categorias tem um preço máximo tem um preço máximo fixado pela CMED, né? Por exemplo, os inovadores com ganho terapêutico estão entrando no país agora, o teto é estabelecido por meio de uma comparação com uma cesta de 9 países. Né? Então, pelo menos, o medicamento tem que ser comercializado em ao menos 3 deles, e aí o preço é fixado com base nessa comparação, né? E, por exemplo, no caso de genéricos, o teto é estabelecido em até 65% do preço do medicamento de referência em relação ao registro daquele genérico. Só para entender um pouco o que é que a gente está falando em termos de regulação de preço feito pela CMED, né? E, além de fixar esse preço máximo, na verdade, a gente tem o preço máximo é o PF, preço fabricante, a partir dele você tem a incidência de
do imposto do ICMS, que varia de região para outra, e aí a partir disso tem o PMC, que é o preço máximo ao consumidor, e você tem o PMVG, que é o preço máximo praticado nas compras governamentais, né? Além disso, a CEMED calcula os reajustes para esse teto. Então, anualmente, esse teto é reajustado. E a CEMED faz isso a partir de uma fórmula em que ela pega o IPCA do período e agrega alguns fatores. Ela agrega o fator X, que é um fator de desconto, então ela avalia o quanto a produtividade da indústria melhorou no período, e se houve ganho de produtividade, isso gera um desconto no reajuste, né, porque ganhos de produtividade têm que ser repassados para o consumidor final. Tem um fator Y, que é a condensação dos aumentos nos custos do setor com insumo, com energia, variação cambial. Esse reajuste, mesmo quando ele dá negativo, que é importante, mesmo quando ele dá negativo, ele não pode negativar, né? Então, eventuais reajustes negativos, ele é considerado zero, no caso do fator, e aí no futuro, em momentos em que, por exemplo, o fator X dá pequeno, aí ele é aplicado para moderar um pouco esse teto, e o fator Z, que é o fator de concorrência. Então, a partir dos graus de concorrência desse mercado, se esse mercado tem mais ou menos genéricos, ou, na verdade, a primeira forma de avaliar a concorrência era por meio de mais ou menos genéricos, mas depois isso mudou, passou-se a utilizar o IHH para avaliar a concentração do mercado, mas para mercados mais concentrados, você permite o desconto total do fator X, do fator de produtividade, para mercados menos concentrados ou com mais concorrência, você aplica um desconto menor. Por quê? Porque, em tese, com mais concorrência, o preço acaba vindo para baixo. Mas é interessante notar que, assim, apesar dessa fórmula ela ser bastante coerente, ela não permite que a CEMED reajuste para baixo. E aí a gente tem uma das raízes dos problemas que o IDEC tinha já identificado de 2008 a 2014, quando fez suas primeiras pesquisas sobre preços praticados em farmácias, né? É o teto ficar muito longe da prática do mercado, alguns anos depois que o medicamento adentra, né, registrado no país. E qual que é o balanço e já me adiantando, né? Qual que é o balanço do IDEC sobre esse modelo que a gente tem agora, né? Bom, a CEMED e a sua regulação, eles cumpriram, sem dúvida, e cumprem um papel importante no equilíbrio de interesses dentro do mercado farmacêutico, mas tem muito espaço para aprimoramento, né? Então, o primeiro desses espaços é a cesta de referência para a fixação do preço de entrada para medicamentos inovadores. Hoje, são 9 países que compõem essa cesta: Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, França, Grécia, Itália e Portugal. E países, por exemplo, como Estados Unidos, acabam sendo referências ruins para o Brasil na cesta, porque não tem regulação e também não contam com o Sistema Único de Saúde. Tem uma realidade de economia da saúde e uma realidade econômica muito, muito diferente do Brasil, né? E colocá-los como... Isso acaba produzindo preços médios globais maiores, né? E puxando as referências de preços para cima. Além disso, a gente tem... De maneira geral, quando a gente tem modelos de fixação de preço teto, é importante que ao longo do tempo, a cada 3 ou 5 anos, esse teto seja revisado. É importante que ele seja adaptado e comparado com o que acontece na prática, porque a tendência é que ele fique defasado mesmo, né? Por quê? Porque uma vez que o medicamento entra no mercado, o monopólio extingue, né? Com muito esforço. E o monopólio se extingue, e aí a gente tem a concorrência, a tendência é que esses preços costumem baixar, mas o teto se mantém, porque a CEMED não consegue reajustar negativamente para baixo, né? Então, esse é um problema, né? A impossibilidade da CEMED hoje não conseguir puxar esse teto para baixo. E o que agrava ainda mais isso é que mesmo que a CEMED pudesse reajustar para baixo, ela não consegue, ela não tem hoje estrutura física para monitorar os preços efetivamente praticados na ponta. Ela não tem gente suficiente para isso. Além disso, em paralelo, lembrando que eu estou focando aqui a questão da regulação, mas a gente sabe que no mercado farmacêutico, trabalhar preço e acessibilidade vai muito além da regulação. A gente tem que levar em consideração capacidade produtiva, independência, soberania, produção em laboratório público. Tudo isso compõe um cenário que facilita ou não a concessão de um monopólio no país, que ajuda, o que acaba
contribuindo ou não para a gente ter uma maior liberdade da empresa impor o preço e, portanto, praticar preços super elevados, né? Um desses fatores que são para além da regulação da CMED, mas que fazem parte do cenário regulatório, é informação sobre custos de pesquisa e desenvolvimento no país, né? Hoje, e isso não é só no Brasil, assim, na verdade, hoje, quando uma indústria quer registrar um determinado medicamento novo, ela é obrigada a informar os custos prévios, uma estimativa, na verdade, dos custos de logística e distribuição, para ajudar o regulador também nessa avaliação da fixação do preço de entrada, né? Mas ela não é obrigada, por exemplo, a informar os custos de P&D. E acho que vocês podem dizer muito melhor que eu, a gente sabe que existe uma opacidade muito grande da indústria em revelar seus custos com pesquisa e desenvolvimento, né? E a justificativa dos preços altos de medicamentos para algumas terapias que a indústria costuma dar é justamente nos custos de pesquisa e desenvolvimento. Mas quando a gente pergunta, então tá bom, apresenta as planilhas, né? Aí a gente nunca vê esses dados chegarem, né? E mesmo o que a CMED hoje pode exigir em termos de logística e distribuição, ela também acaba não exercendo tanto para a definição dos preços máximos de entrada. E aí queria compartilhar com vocês a última pesquisa que a gente tinha feito de monitoramento de preços foi em 2014. E em 2021 a gente falou assim, bom, a gente tem um balanço, a gente está acompanhando a regulação da CMED, vamos ver se esses problemas continuam se mantendo agora em 2021, né? E a gente refez a pesquisa com um acréscimo, né? Além das compras nas farmácias, a gente analisou também compras públicas e fez uma comparação entre o preço teto daquele medicamento e o preço efetivamente praticado nas licitações pelo Ministério da Saúde e nas farmácias. E a gente selecionou, bom, alguns medicamentos. O foco nas compras públicas, a gente usou a lista da Rename, selecionamos 11 medicamentos com auxílio a gente fez uma lista a partir da Rename, fixou uma média, pegou os medicamentos de preço mais elevado e referendou isso com organizações que trabalham com HIV/AIDS, hepatite C, esclerose múltipla e câncer, né? Nossa, desculpa, eu tenho alguns erros de digitação aqui, mas tudo bem. Para as farmácias, a gente manteve a tradição do IDEC de fazer uma pesquisa com medicamentos de amplo uso, né? Então, antihipertensivos, antidiabéticos, antiulcerosos, que as pessoas geralmente costumam ir para a farmácia comprar. E aqui alguns resultados. Nas compras públicas, a gente percebeu que a tendência verificada anteriormente pelo IDEC se manteve, de uma distância considerável. Então, o preço efetivamente praticado nas compras é muito distante em relação ao teto. Isso não significa que o governo pagou barato, mas significa que o teto é muito alto. E mesmo o teto para as compras governamentais, que é o PMVG, que é mais baixo, costuma ser 20% mais baixo que o teto geral, né? Então, aqui está a nossa listinha: dolutegravir, linezolida, sofosbuvir, adalimumab. Então, a gente percebe que, de maneira geral, a tendência de um teto bem alto e bem descolado, em alguns casos, da prática das compras governamentais se manteve, se verificou, né? Então, essa diferença de preço em relação ao teto variou de 49% para 84%, foi o caso do dolutegravir, né? E, na média, essa distância em relação ao teto chegou a 73%. E esse mesmo fenômeno também se verificou nas compras nas farmácias. E aqui a gente fez só uma nota metodológica, a gente usou o procedimento na pandemia, com isolamento, né, de ligar nas farmácias e verificar em sites também. E a diferença entre se você consulta site e se você liga, porque ligando você descobre as políticas de desconto, não só da farmácia, mas dos laboratórios. E aqui alguns dos medicamentos analisados, os medicamentos de referência. Então, a coluninha azul é o preço praticado na farmácia e a coluninha vermelha é o preço máximo permitido para a CMED, né, para essa apresentação. E aí tem grandes diferenças, né? Mas nada se compara com as diferenças que a gente vê em relação aos medicamentos genéricos e similares. Então, aqui a gente vê esses casos, né? Então, omeprazol, amoxicilina. Então,
genérica ou similar, o preço, por exemplo, do omeprazol, o teto é 5 vezes maior do que o preço efetivamente encontrado na farmácia, né? Isso significa o quê? Que em uma situação qualquer, por qualquer razão, essa distribuidora ou essa farmácia, ela poderia aumentar o preço 5 vezes. E está dentro do teto. Né? E está lícito esse aumento. Então, de um mês para o outro, a gente pode encontrar uma variação gigantesca de preço e isso ser lícito, ser regular, digamos assim. Lícito não, porque não tão injusto, né? Então, de maneira geral, né, para os medicamentos similares e genéricos, a distorção ainda é maior, a distância em relação do teto é muito mais forte, muito maior, muito mais perceptível, né? E ela chegou a 400%, no caso do omeprazol, por exemplo. E a sua distância mínima foi de 46%, né? Então, a tendência se verificou tanto nas compras públicas quanto nas compras pelo consumidor nas farmácias, e isso gera para a gente algumas respostas, né? Primeiro é que os problemas que a gente tinha identificado no passado permanecem, não só na prática geral do consumidor, que vai até a farmácia, mas também nas compras públicas. Inclusive, essa conclusão de distância em relação ao teto já tinha sido identificada pelo TCU numa análise da atuação da CEMED para a regulação de preço. Ele já tinha identificado o fato de o Brasil não ter preços tão competitivos em compras públicas, né? E isso para nem falar em situações de judicialização em que você tem compras fora do teto também, né? Então, isso vem a mostrar fragilidades e melhora, né? Uma necessidade de melhora do sistema, da regulação de preços no Brasil. E isso passa por, necessariamente, uma alteração legislativa. E aí a gente vê que, felizmente, essa alteração já existe no mundo, essa proposta de alteração já está no mundo, né? Basta apoiá-la. É o caso do PL 5591, de 2020, e ele traz inovações muito importantes para esse mercado que o IDEC entende que são fundamentais, né? E contempla interesse público, contempla interesses de usuários, né? Primeiro, a primeira inovação importante que esse PL vai trazer é a possibilidade da CEMED reajustar para baixo, ou seja, dela poder rever esse teto e poder adequar esse teto à realidade do mercado na ponta, né? E segundo, é a possibilidade dela ampliar a sua composição, integrar nela também quem faz avaliação de tecnologia em saúde, como o CONITEC, Conselho Nacional, e a ANS, né, que é a agência que regula os planos de saúde, incluir também gestores estaduais e municipais, órgãos que representam essas instâncias, como o CONAS e o CONASEMS, o Conselho Nacional de Saúde, também entidades representativas de defesa do consumidor. E isso, por sua vez, abre possibilidades de convênios que permitam o monitoramento de preços na ponta. O sistema dos PROCONs, por exemplo, tem uma capilaridade importante e costuma fazer monitoramento de preços de medicamento nas farmácias. Essa seria uma aliança muito importante, né? Outras medidas que o PL traz, que são importantes também, é revisitar a cesta de países, permitindo que esses referenciais sejam escolhidos de acordo com a realidade brasileira. Então, pelo menos ter um sistema de cobertura universal, ou um sistema de acesso universal, ou pelo menos cobertura universal, ou regulação de preço propriamente, né? E aumenta também as exigências de transparência no momento do registro do medicamento, acerca de custos com pesquisa e desenvolvimento. Então, ele vem propor que a Anvisa, ao registrar o medicamento, só o faça a partir do momento em que a indústria compartilhe com ela os seus custos de pesquisa e desenvolvimento e o quanto desse financiamento foi público. E aí, o IDEC, ele, ao se deparar com esse PL, só pôde apoiar, né, gente? E a gente criou uma campanha, Remédio a Preço Justo, tá aqui no site, remedioapreçojusto.org.br. Tem uma petiçãozinha para apoio, mas logo mais a gente vai, à medida que o PL for tramitando, a gente vai mudar para uma abordagem mais de pressionar, né, o parlamento a colocar o PL para votação. Ele tramita no Senado nesse momento. E fica o convite para aqueles que queiram, por favor, apoiar a gente. Só entrar no site, assinar a petição e dar esse apoio.
Basicamente é isso. Desculpa se eu fiz uma fala muito longa, deixa eu parar de compartilhar e queria agradecer de novo essa oportunidade. Obrigada, Ana. Não foi muito longo, foi excelente a apresentação. E agradecer, então, pela sua participação e abrir para o debate, gente. Caso alguém tenha algum comentário ou alguma pergunta, a Eloan fez alguns comentários bem interessantes aqui no chat. Não sei se, Eloan, se você quer falar ou se eu posso ler os comentários. Acho que é interessante falar em voz alta, o que foi escrito também. Então, vou ler aqui o comentário de Elon, que o problema é que o sistema comparativo não faz uma análise real do custo real da produção do medicamento, e que podemos ver que os preços de referência provêm de países ricos, e isso não se adequa aos países em desenvolvimento. Não há políticas nem interesse político que se faça uma política, para que se faça uma política real de preços. Posso comentar? Eu acho que Pode. é isso. Eu acho que a ideia da mudança da cesta é um pouco essa, é de trazer países com uma realidade mais aproximada. Mas isso tem limites também, eu concordo com a Eloise, assim, não dá para ser só, não dá para o preço de entrada só ser baseado nessas referências internacionais. E aí, assim, tem uma questão aqui de trabalhar com o que é o melhor que pode ser, né? Então, o ideal seria que os países de referência não fossem a única referência para a prática de preço. Então, dados com distribuição e logística deveriam ser utilizados, a CEMED pode requisitar, mas ela não costuma utilizar, e os dados com pesquisa e desenvolvimento. Isso tudo deveria ser utilizado. E comparações internacionais para além da cesta de países também, né? Tudo isso deveria compor a fixação do preço máximo. Ah, é lógico que apareceu, não sei se ela quer falar. Desapareceu agora de novo. Mas, Elon, se quiser comentar, pode abrir o microfone, fica à vontade. Mas, enfim, eu só queria concordar mesmo, é que só utilizar a cesta de referência não dá. E, enfim, o PL acaba não avançando tanto nisso, ele foca na cesta, foca na referência, mas ele traz alguns componentes para a gente, no futuro, tensionar para uma melhora, para uma coisa ainda melhor, né? Que é utilizar, por exemplo, as informações de pesquisa e desenvolvimento no cálculo desse preço teto, né? A ideia é no futuro. Eu gostaria de falar, mas eu não estou conseguindo entrar aqui na live direto, né? Conseguiu. É o seguinte, Ana e Marina, existe uma perspectiva de análise de preço que já está ocorrendo internacionalmente, é quando você analisa os custos de produção, que são todas etapas para você produzir aquele medicamento. E isso não é utilizado por essa regulação de preço. De uma determinada maneira, o impacto sobre o preço vem do IFA, que é o preço fundamental, que não é apropriado na política de avaliação de preço, que são os preços do IFA, e que você pode, óbvio, calcular de produtos genéricos muito facilmente, porque estão no mercado, ou de produtos patenteados, que você pode avaliar pela rota de síntese do IFA. Em cima disso, esse IFA representa praticamente 55% a 60% do preço final. 55% a 60%. Com isto, você consegue apropriar de uma forma correta e colocar os impostos e o lucro. Se você não avalia esse custo, evidentemente você vai pelo preço maior dos produtos genéricos no mercado, se olha o mercado internacional, ou você vai pelos produtos patenteados com preço muito maior, no qual os custos de desenvolvimento nem aparecem, mas que você pode fazer uma análise de cenário, entendeu? Na proporção do que aquilo é gasto, inclusive pelas referências das organizações não governamentais, como o DNDi, que tem um cálculo aproximado dos custos desse desenvolvimento.
Esse é o problema fundamental que existe nesse processo de regulamentação de preço, porque não se faz uma inteligência correta e econômica de como esses preços são constituídos. E aí, por mais que o IDEC, que é uma instituição fantástica, faça análises comparativas, não consegue chegar ao preço que seria justo, com apropriação até de lucro da indústria farmacêutica. Essa é a grande questão que eu estava colocando como questões que precisam ser feitas e a gente criar uma inteligência econômica de análise de preços, e o IDEC pode fazer isso, entendeu? Levando em consideração as etapas de desenvolvimento do produto como um todo, desde o IFA até o produto final. E é isso que a minha contribuição pode trazer, e foi isso que a gente fez nas análises do preço de medicamentos antirretrovirais na década de 90 e início da década de 2000. Obrigada, Eloana. Ana, não sei se você tem mais algum comentário. Eu só tenho a concordar. Eu admito a perspectiva de olhar para a regulação e fazer esse recorte é muito limitada. E assim, eu fico super lisonjeada hoje de você falar assim, nossa, a IDEC é uma organização fantástica de fazer análise de preço etapa a etapa. Eu não sei se a gente tem essa perna não, sinceramente. Mas a gente não se furta ao debate, a gente está aqui para ajudar a construir. É que no momento que a gente consegue, a partir da conjuntura, do que temos agora em termos de proposta na mesa, é algo que foca mais na superfície, né? No aprimoramento de uma regulação que, como você pontuou, não deveria estar olhando para referências, deveria estar, na verdade, pesquisando custos de produção e apontando esses problemas. E, claro, também vou concordar que o DNDi exerce um papel fundamental e interessantíssimo de desmascarar um pouco essa ideia de que custos com pesquisa e desenvolvimento são caríssimos, que desenvolver um medicamento novo é um super investimento, né? Acho que essas organizações acabam cumprindo um papel muito importante e vital em desmascarar um pouco essa opacidade dos fatores que realmente compõem o preço de medicamento no final. E aí, acho que eu queria ter deixado uma noção que eu não sei se eu consegui deixar muito clara, assim, que não tem tanto a ver com a estrutura da produção, é mais uma realidade de varejo mesmo, né? Quando eu quis trazer um pouco a noção de preço, porque assim, eu sei que a gente parte de uma premissa de que medicamento não é mercadoria, medicamento é um bem essencial, né? Mas quando a gente está trabalhando em acesso a medicamento, não dentro de uma política de assistência farmacêutica, mas dentro de alguém que vai comprar um medicamento para dor de cabeça na farmácia, que é um preço pequeno, está tudo bem o acesso que dá nessas bases, né? Se ele vai numa mesma farmácia, e esse medicamento custa R$3, na outra ele custa 8, na outra ele custa 15. E se ele liga, e com desconto da farmacêutica, ele vai pagar R$1,95, de 15 a R$1,95, e essa é uma variação que a gente encontrou, acho que o liraglutida é um grande exemplo, que eu não consegui esmiuçar tanto na minha apresentação, mas era isso. Ele chegava a uma diferença gigantesca se você ligasse e fizesse o cadastro do laboratório. E aí você se pergunta assim, quanto custa realmente isso aqui? Qual é o preço real disso aqui? Porque se ele vai de 15 a R$1,95, qual que é o valor? E é isso que eu acho que o debate da regulação pode contribuir, né? Porque se você tem hoje um panorama que permite que a mesma coisa, da mesma marca, na mesma apresentação, custe tudo isso de diferente, então qual que é o valor daquilo? Você não sabe. E a ideia do preço é exatamente te passar uma noção de valor daquela coisa. Se você tem uma política que permite uma variabilidade desse tamanho que a gente tem hoje, você não consegue saber o valor daquela coisa. Isso te deixa refém. Se você não sabe o valor daquela coisa, você paga na primeira farmácia que você comprar. E isso é uma coisa que acontece numa realidade muito comezinha, cotidiana, do consumidor numa farmácia, mas também acontece com grandes negociações envolvendo o Ministério da Saúde.
né? E eu acho esse fenômeno interessantíssimo. Mas, enfim, só viajo um pouco. Podemos passar. Exatamente. Obrigada, Ana. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou pela ordem mesmo que elas chegaram, então. Primeiro tem a pergunta do Nemias Oliveira, que está parabenizando a apresentação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a possibilidade de captura das agências reguladoras. Olha, Neemias, ótimo tema. Hoje foi dia de sabatina, né? Olha, eu não sei, tá bem aberto a captura das agências, tá? E vou ser muito sincera, a Anvisa, ela é uma agência muito, muito grande. E o fato dela ser muito grande, ter áreas muito diferentes, lidar com setores diferentes, coloca ela numa posição muito interessante em termos de blindagem de captura. Não é que não exista, tá? Existe. Como toda agência, tem pontos de conexão com captura. Mas a Anvisa, ela ocupa uma posição interessante, porque ela nasce como vigilância sanitária, ela exerce um monte de funções, e isso dificulta muito o trabalho da captura. Você tem que fatiar a agência para conseguir capturar. É diferente de outra agência, por exemplo, menor, como a ANS, que regula plano de saúde. Nesse caso, a chance de captura é muito, muito maior, porque a agência não é tão grande, é um pedaço bem demarcado do setor que é regulado, né? E isso facilita muito. Mas existem muitos mecanismos de captura, eu vou falar de um deles, o mais clássico, porta giratória, né? Que é um fenômeno em que a gente tem pessoas do mercado que passam a ocupar cargos de direção na agência reguladora, né? E acabam pautando demandas do setor, ou não é nem isso, às vezes é até mais sutil, eles emprestam para a direção da agência a sua visão de mundo, a visão de mundo do mercado. Né? E pode acontecer o contrário também, que é o diretor sai da agência e leva consigo toda a rede de contatos que ele construiu. Né? E tudo bem, ele cumpre quarentena de 6 meses, tem regras para diminuir, né, o risco da captura, mas às vezes a pessoa ficou 10 anos, 20 anos dentro de uma agência reguladora. E é difícil você não cair para cima depois que você se torna diretor, né? Então, o fenômeno da porta giratória é isso, o mercado põe e tira gente. Isso acontece sempre? Não. Necessariamente? Não. Mas acontece. Né? E quando ele sai, quando essa pessoa sai, levando consigo os contatos e o conhecimento sobre como a agência funciona, isso, de alguma maneira, acaba gerando uma vulnerabilidade também. Então, são duas vulnerabilidades. A pessoa que vem do mercado traz consigo essa perspectiva e a pessoa que sai e leva consigo para onde ela for, geralmente ela vai para o setor regulado, tem gente que não, mas ela pode ir para o setor regulado e leva consigo rede de contatos, conhecimento, networking, tudo que ela aprendeu. Né? Ela vira um ativo importante para o mercado depois que ela sai. Esse é um fenômeno bem descrito. O IDEC tem, inclusive, um trabalho antigo de avaliação de agências reguladoras. Ele fez uma avaliação por participação social, mas chegou a mencionar também esse fenômeno da porta giratória. Um caso clássico, a gente acompanhou, não tanto na Anvisa, mas na ANS, que regula plano de saúde. O CEO de operadora chegou a ser indicado para a diretoria, né? Isso aconteceu. E mentiu no currículo, inclusive, omitiu esse pequeno detalhe. Aí, uma vez descoberto, acabou saindo. Então, acontece. Obrigada, Ana. Não sei se Nemias quer fazer alguma colocação rápida. Eu gostaria, cumprimentando Então. a todos, a doutora Ana, que eu admiro muito o trabalho, conheci através da doutora Maria Fernanda. A doutora Ana assistiu um pedacinho da minha apresentação de dissertação de mestrado, eu fiquei nervoso quando eu soube que ela ia assistir, porque eu pesquisei justamente regulação de mercado, fiz uma comparação dos preços aqui do meu estado, que é a Bahia, com o Banco de Preços em Saúde, com os preços regulados pela CEMED, e a gente teve dados muito semelhantes ao que a doutora Ana apresentou ao longo da apresentação. E com relação à minha pergunta da captura, eu falei um pouco especificamente sobre a CEMED, né? Que tem essa estrutura do Conselho de Secretários Executivos, dos Conselhos de Ministros e tal. E o que a gente tem visto ao longo desses anos, né? Que cada vez mais a CEMED tem se distanciado
daquela premissa básica lá de 2003, né, que era de promover a ciência farmacêutica, promover o debate da ciência farmacêutica através da regulação do mercado, né, e a regulação de preços para promover acesso a medicamentos e contribuir para a ciência farmacêutica. Quanto que a gente tem se distanciado desse processo? Está tomando uma decisão quem toma a decisão dentro da CEMED são secretários executivos dos ministérios, das áreas econômicas, das áreas de planejamento, que não tem conhecimento dessa política de assistência farmacêutica da qual o Brasil deveria estar conduzindo e para qual lugar deveria estar conduzindo. Então, o quanto que a gente tem se distanciado, né, nos atos normativos da CEMED por conta desse distanciamento das políticas mesmo de saúde. Então, no trabalho que eu fiz, né, aqui, a gente faz muito esse chamamento para a saúde coletiva abrir os olhos, né, para o debate em relação à política de regulação de preços no Brasil, porque isso não pode ser um debate apenas da área econômica, isso é um debate de acesso, a gente está falando de acesso, de política pública na área de medicamento. Então, só queria fazer esse comentário breve e parabenizá-la mais uma vez e agradecer por ser tão importante para o nosso país. Eu que agradeço, Neemias. Eu lembro da sua pesquisa, muito arraso. E, nossa, acostumada a fazer o discurso do equilíbrio, mas realmente, assim, quando você olha a atuação da CEMED, ela é muito assim, vamos atuar para equilibrar os interesses, mas não, ela foi constituída para outros fins, ela foi constituída para ampliar acesso. Sim, obrigada pela discussão, gente. Vou passar para a próxima pergunta por uma questão de tempo também. Então, a Beatriz, ela perguntou por que quando a cesta de países foi criada, apenas países desenvolvidos foram considerados. E já vou adiantar a próxima pergunta da Beatriz, que é sobre a retirada do ICMS do preço dos medicamentos, se isso seria uma proposta interessante para diminuir o preço. Ótimas perguntas. Beatriz, a cesta só tem uma galerinha países colonizadores, tô brincando. A maior parte são países desenvolvidos, esmagadora maioria. E a sua segunda pergunta é uma ótima pergunta. E aí, aqui, eu vou ser muito sincera, o IDEC, ele não tem uma análise sobre tributação no mercado de medicamentos. A gente não faz isso, então eu vou tirar a roupinha do IDEC e vou falar como Ana, tá? Que também não faz análises tributárias, tá? Mas é uma reflexão que eu queria fazer, e eu agradeço muito essa pergunta. Porque, assim, depende, né? Quando a gente está falando de medicamentos inovadores, ICMS é nada, gente, para composição. Por quê? Porque existe uma margem tão grande em relação ao preço de entrada e a função do tributo nisso, que se você exonera, não tem garantia de que esse repasse vai se dar para o consumidor. Agora, quando a gente está falando... Por quê? De novo, qual que é a ideia que a gente construiu aqui? É que a gente tem uma margem enorme de possibilidade de aumento no preço, né? Então, se você mantém a regulação como está agora, com essa possibilidade de margem de aumento gigante que a gente tem, uma coisa pode aumentar 400%, que está regular, caso o FUSBO vir aí, a Alan, não sei se está presente, pode falar melhor do que eu, que a coisa aumentou 1000%, está dentro do teto. Se você desonera o ICMS, qual que é a garantia de que isso vai ser repassado para o consumidor? Porque é um mercado cheio de monopólio. Quando não é monopólio de direito, é um monopólio fático. Então, o que vai influenciar mesmo a queda do preço nesse caso é a concorrência. Não é desoneração tributária. Agora, quando a gente está falando de um mercado com muitos concorrentes, com forte presença de genérico, que é menos concentrado, e aí a gente está falando uma pessoa de varejo farmacêutico, não compra pública, daí pode ser, porque como você tem muitos concorrentes, e aí qualquer diferença de preço é importante, e aí a participação da rede varejista impacta também nisso, pode ser que haja algum impacto. Mas esse é um mercado que, como a gente viu, já tem os preços mais baixos em tese, porque já tem mais concorrência, já tem mais genérico. Então, eu posso responder sim e não?
Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que, assim, em mercados com monopólio, patente, pouquíssimo efeito. Porque você tem limite de ofertante, ele impõe o preço que ele quiser, e se ele pudesse baixar, ele não baixaria, a gente já sabe. Agora, nos mercados com um pouquinho mais de concorrência, pode ser que haja impacto, mas é um grande pode ser. Sim, muito bem, Ana, obrigada. Só, Beatriz agradeceu, o Alan falou que o caso do sulfosovir é um excelente exemplo desse absurdo mesmo. E vou passar para a próxima pergunta, da Gabriela Rocha, que parabenizou a apresentação e achou muito interessante a proposta de fazer a exigência de declaração dos gastos de P&D antes da aprovação dos medicamentos. Ainda que, claro, fazer esse cálculo direcionado ao medicamento em questão não deve ser uma tarefa muito fácil. Mas ainda, se entendi bem, da declaração do apoio público que a empresa recebeu. Você saberia dizer se existe algum país que tem esse tipo de regulação na diferenciação de apoio do público e do privado? Ótimas perguntas, Gabriela. Vamos lá. Que bom que você gostou dessa regra. Ela não, infelizmente, ela não é uma ideia nossa, não é original. Ela é uma discussão que já vem sendo feita em muitos espaços internacionalmente, especialmente. Tem uma checklist de uma organização francesa que é do Observatório de Medicamentos, é o TEMEDS, e aí talvez eu esqueça o nome, perdão. Mas eles têm uma checklist de o que garantiria transparência para o mercado de medicamentos. E uma das recomendações para ampliação de transparência é você tornar público, ou para o público em geral, ou pelo menos para o regulador, essas informações. E aí, é desafiador para o regulador acessar essas informações, né? Mas não é desafiador para a indústria desenvolvê-las, porque assim, pensa que você tem que prestar conta para acionista, né? Se você tem que prestar conta para acionista, você tem que informar para ele o quanto você investiu em pesquisa e desenvolvimento, o quanto você cobrou de preço daquele medicamento e a sua rentabilidade. Então, esses dados já existem, né? Você não está gerando um ônus para a indústria. Você está pedindo transparência sobre um dado que ela já tem, né? E a questão do apoio público vem um pouco na linha de que eu acho que é um trabalho que a UEM faz muito bem, que é de denunciar e mostrar o quanto do financiamento de pesquisa e desenvolvimento é público, né? E é importante que o regulador saiba disso, mas que também o público em geral saiba disso. Então, a ideia é dar clareza sobre o quanto, muitas vezes, a gente paga 2 vezes pelo medicamento. A gente financia via tributação a produção e desenvolvimento daquele medicamento ou pesquisa básica que vai dar nele, e paga o preço como se a indústria tivesse assumido esse risco sozinha, e não assumiu. Ok, acho que é isso. Obrigada, Ana. Acho que não tem mais perguntas, não sei se alguém tem mais alguma mensagem. E a gente está bem no tempo mesmo, começou 10 minutos atrasado, mas estamos terminando um pouquinho atrasado também. Mas acho que é isso, então. Agradecer a participação de todo mundo, agradecer muito a Ana, foi uma excelente apresentação, excelente debate também. A gente botou... Era o objetivo ter um pouco uma introdução sobre esse assunto no Brasil, mas acho que foi uma discussão bem aprofundada, bem rica. E lembrar que, para quem quiser certificado, a gente acabou de circular de novo um link para vocês passarem as informações de nome e e-mail para a gente. Em breve a gente entra em contato com os certificados. E acho que é isso, Ana. Não sei se quer dar uma despedida também. Quero sim, obrigada, Mariana. Eu queria agradecer de novo o convite e reforçar para quem puder. Eu sei que a UAM já é uma grande apoiadora da campanha Remédio a Preço Justo, mas se puderem individualmente nos apoiar com assinaturas, a gente agradece muito. O PL está agora, ele ainda não tem relator, mas talvez ele seja, em que pé está o PL, já respondendo um pouco a provocação da Lu, o PL está no Senado, ele ainda não tem um relator designado, e o Senado estava operando ainda sem as comissões, né? Agora é que estamos num esforço de reconstituição das comissões.
Mas, em tese, ele poderia ir para plenário. E o Senado funciona assim direto só até o recesso, que vai dia 15 de julho. Depois disso, aí tem o recesso curtinho, né, de julho. Em agosto, o Senado retoma as atividades, acreditamos já com as comissões instaladas, né? E o PL vai para uma delas, onde vai ser designado o relator. Uma outra possibilidade é se talvez o Colégio de Líderes do Senado se apiedasse de nós e pautasse direto no plenário, né? Mas não há nada que garanta muito isso. Respondi? Mas a ideia é, tudo leva a crer que em agosto teremos mais movimentações. Bem, Mas, então, encerrei, agradeço de novo, participei da campanha. Muito obrigada pelo espaço, de verdade, Marina. E obrigada pela ótima mediação e moderação. obrigada a você, Ana. Agradecer a coordenação de acesso também, que todo mundo ajudou muito para a realização desse evento, o apoio da comunicação, da UAM, da Luciana, sempre. E acho que é isso, então, apoiem a campanha do medicamento a preço justo. A live vai estar disponível no Facebook e no YouTube também, caso vocês queiram assistir de novo, consultar qualquer material. E é isso, a gente segue disponível para o debate, para consultas. Sigam a UAM nas redes sociais também, gente, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente está por lá. Acho que é isso. Obrigada, então, gente. Tchau, tchau.